E aí, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o Pode Construir. Podcast direcionado para vocês da arquitetura e engenharia civil. Temos o prazer hoje de trazer aqui uma convidada especial, a engenheira civil Isabelle Gama, da Gamatec Engenharia. Não sei se eu posso falar assim, né? Por que Isabelle? A Isabelle, com a Gamatec, ela vai contar um pouco mais para nós sobre isso. Ela vai nos dar a honra ou o prazer de contar para nós o porquê da importância dos ensaios laboratoriais, que é uma coisa que às vezes as pessoas confundem, às vezes deixam de investir, tá? Por conta de achar que é talvez um capricho, tá? Mas é uma coisa, é uma tendência ou é um trabalho, serviço tão importante que nos remete à qualidade do que vamos entregar como construção civil, como edificação. Então, Isabelle, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre isso. Então, eu gostaria que você nos conte como surgiu a Gamatec, esse projeto sensacional. E depois entra na parte que você, assim, não vou ficar quieto, porque você domina... Gente, eu andei conversando aqui com a Isabelle, vocês vão ver o que ela tem para contar para vocês, que nem eu sabia. Isabelle, prazer, seja bem-vinda, a palavra é sua. Juliano, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco Imagina, o prazer desse é nosso. nosso tempo de estrada aí com controle tecnológico. E a Isabelle, ela estava em Campinas, veio correndo a 200 por hora, porque ela falou, não, eu marquei o podcast. Então, assim, acompanhe, aproveita que tem muita coisa boa para ela contar para nós. Bacana. Pessoal, sou formada desde 2013. Entrei primeiramente na área de qualidade, ISO 9001. Né? Então, que já remete um pouco a esse controle de qualidade, porque o Gamatec hoje é Gamatec controle de qualidade, então remete para isso. E eu tive bastante contato com a área de ensaio, do concreto, porque daí o estagiário ali da qualidade naquele período de obra que marcava, né, com o laboratório, ou às vezes chegavam os relatórios de ensaio e a gente que fazia essa conferência. Então, eu estava ali do outro lado da moeda. E via aquilo como algo importante, porque era cobrado pela ISO 9001, que fizéssemos aquilo. Mas acredito que depois que eu me formei, que eu realmente entendi o sentido do controle tecnológico numa obra. E quando a gente começa a lidar com algumas patologias também. Porque daí você ainda não sabe muito para onde você vai ali, né? Daí você fala, não, vou estudar um pouco sobre patologia. Uhum. E você fala, cara, isso aqui podia ter sido visto durante o período de construção, da execução, né? Então, fez sentido para mim o Gamatec, assim, nessa parte de controle tecnológico, nesse momento de entender a importância do controle tecnológico na obra. Mas como surgiu o Gamatec? Sabe aquela famosa frase, a água bateu na bunda? Eu tive uma proposta que eu falei, não, cara, acho que não faz sentido isso pra mim, vou montar algo pra mim. E naquele ano, que foi em 2016, que nós montamos o Gamatec, eu tinha ido numa feira na Concrete Show. Ela ainda acontece, né? Sim. E é bem voltada pra área de concreto. E a gente foi na época porque no lugar que eu trabalhava também tinha uma fábrica de bloco. Então, eu fui voltada, assim, com os olhos para máquinas de fabricação de bloco, para esse tipo de ensaio em bloco. E aí, eu voltei nesse ano de 2016. A feira deve ter sido no comecinho do ano. E em agosto foi quando eu tive realmente esse insight de vou montar o Gamatec. E aí, em agosto de 2016, eu falei, gente, é tão difícil solicitar um laboratório. Quando a gente solicita, é difícil o relatório chegar nas nossas mãos. E aí, trava toda uma engrenagem da obra no sentido de precisa do relatório para pagar. E aí, sem dinheiro, você não tem recurso, você não compra material, não paga mão de obra. Enfim, trava toda uma cadeia ali orgânica por conta de um simples serviço, que não foi prestado de forma correta. E aí, nesse momento, eu falei, a gente só tem um aqui na região, né, que é em Lins, e não era dentro de Araçatuba. Eu falei, então é isso que eu vou fazer. Mas assim, a gente começa, né, Juliano? De alguma forma, a gente tem que começar. Com certeza. Então, eu busquei essa prensa, liguei até para laboratórios que hoje eles são parceiros demais, né, do Gamatec, mas liguei para laboratórios que atendiam a gente na época. Falei, tô afim de montar aqui. E, por incrível que pareça, isso a gente não considera uma concorrência, né? Eles são de Bauru e eu tenho uma abertura tão grande, uma parceria tão grande, que fica a dica, gente. Acho que nós, engenheiros, precisamos ser uma comunidade que um apoie o outro, sabe? Independente da área de atuação. Porque o que eu vejo, assim, já trazendo para um outro viés,
é que tem muita gente que tem medo disso. Tem um laboratório de Araçatuba, um segundo que eles acho que abriram em 2020, por aí. Aqui agora, né, além do Gamatec. Que eles me ligaram pra perguntar, e aí, quanto que você cobra em tal coisa? Juliano, eu falei, olha, o preço de mercado é esse. Aí a negociação que você faz com o cliente Sim. é muito mais, né, um potencial seu. Mas eu não vejo problema, é melhor do que o cara entrar em contato comigo por um e-mail falso, solicitando uma cotação, e a gente sabe que né, então eu sou Na muito verdade, transparente. sabe o que eu vejo nisso aí, Isabelle? Assim, eu costumo dizer que, posso estar errado, tá? Mas é a minha visão. Eu acho que o verdadeiro líder é aquele que passa os seus conhecimentos para aqueles que estão abaixo de você, para que eles tenham possibilidade de chegar aonde você está, porque só assim você vai crescer. Essa é a minha opinião. Então, assim, eu acho que eu passando para os meus alunos, por exemplo, tudo que eu sei ou tudo que eu passei, ele vai ser concorrente meu uma hora? Não. Ele pode até querer ser ou o mercado de trabalho fazer com que ele seja. Mas a gente acaba não vendo, porque assim, a oportunidade hoje é muito grande. Você tem... Claro, se você fizer um bom trabalho, imagina, por exemplo, se você tivesse sido minha aluna, tá? E você está onde você está hoje. E aí você vira para mim e fala, poxa, o Pisserato me deu aula. Eu sabendo que você é um perfil de sucesso, que você tá crescendo, que você tá evoluindo, que você... Poxa, seu trabalho foi bem feito. É um prazer para mim. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que isso existe, vai existir, tá? Só que assim, eu ainda acho que talvez seja uma burrice. Mas assim, infelizmente é o mercado que vai selecionar o bom profissional, que vai selecionar. É que nem, por exemplo, eu costumo falar, né, Wendel? Por exemplo, quando você vai comprar uma moto, um carro, sei lá, qualquer coisa que seja. Até você fechar o negócio, você ganha test drive, você ganha café, você ganha caneta, você ganha boné, enfim. Você comprou e saiu dali, tchau, obrigado, ninguém mais te olha. Então eu acho que está faltando também, né, não só na construção civil, que eu acho que melhorou bastante, houve uma evolução, porque quando a gente fala, por exemplo, em empreendedorismo, antes quando a gente falava, por exemplo, num loteador, ele queria uma maior quantidade de terrenos para ter mais terreno para vender. Hoje o que ele faz? Ele coloca uma quantidade menor de terrenos, mas coloca mais área verde, mais praça. Então ele está agregando valor ao produto. Uhum. Então, eu acho que esse é o diferencial, entendeu? Sim, exatamente. Porque para engenharia, 1 mais 1 vai ser 2. Sim. E aí, como você faz e desenha esse 1 mais 1 é que é o seu diferencial, né? Uhum. Então, acho que esse é o sentido disso tudo. E daí, quando fui montar um laboratório, óbvio que quando a gente começa as coisas, você fala assim, eu vou dar o primeiro passo, que as coisas vão acontecendo, né? E como todos os lugares que eu passei, eu saí com as portas abertas, então os meus 2 antigos empregos, né, as empresas que me empregaram, foram os meus primeiros clientes. Legal. Então, assim, foi muito bacana pra mim, né, conseguir proporcionar Acreditaram em você, né? Sabiam do seu potencial. Exato. E assim, Juliano, foi algo que eu vibrava de um jeito, porque dessas empresas é a maior no segmento dela no Brasil. E eu falei, cara, eu consegui um negócio. E assim, em pouco tempo, sabe? Bacana, e assim, né? foi sorte, Isa. Não foi sorte. Eu fiz um bom trabalho na empresa que eu tava. Então, eles confiavam em mim. Eles sabiam que eu acompanhava essa área da qualidade lá e que eu teria esse potencial para ter uma empresa. Pegando esse gancho seu, eu falo para meus alunos assim, né? Que nem esses dias eu brinquei. Pô, eu tô aqui no Salesianos, unisalesiano.com.br. Sigam os nossos cursos de arquitetura, engenharia civil, sociais, humanas. Venham conhecer a gente que vocês vão ver o diferencial. Eu tô aqui já há 10 anos, tá? Em 2017 eu tive a oportunidade de me tornar coordenador de cursos. Comecei com engenharia civil, depois agreguei a arquitetura. Então, assim, onde eu quero chegar? Que o difícil não é você chegar onde você está, é você se manter onde você está. Então, quando você conta isso para mim, tá? Esquece quem eu sou. Mas falando da Isabelle, você fez um bom trabalho nas empresas por qual você passou, que te deram
a oportunidade, falou, cara, por que eu vou dar para outra pessoa, sendo que eu posso dar para Isabelle esse serviço, esse trabalho, que é uma pessoa que a gente conhece, já estava aqui dentro. Então você manteve, ou você se manteve com essa seriedade, com esse comprometimento, né? Com essa com essa, talvez, eu não sei se seria a palavra, né? Mas com essa qualidade no que você já havia prestado lá de trabalho. Exatamente, esse foi assim, uma porta pra mim, porque daí a gente sai com uma insegurança, você fala, tá, eu tinha porque empreender é isso, né? Eu tinha um fixo aqui, não tenho mais. Eu dormi e acordei no zero, você sabe, assim. E aí, como a gente, como bons brasileiros, quando a gente tem um salário melhor, a gente compra casa, carro, e aí você sai de um... Então, na verdade, assim, eu não saí do que eu ganhava pra zero. Eu saí pra menos a dívida do meu carro e da casa, porque a cada mês que passava eu devia aquilo, né? Então, assim, foi ficando pior o cenário. E aí, eu acho, quando eu falo desse termo de a água bateu na bunda, isso não é ruim, sabe? Não foi ruim pra mim. Porque me despertou, assim, gente, ou vai ou racha. E eu não tinha, assim, muita vontade de trabalhar de novo pra alguém. Porque nessa empresa que eu passei, a última, antes de abrir o Gamatec, eu aprendi demais lá, demais. Falei, então é possível. Sim. Então me trouxe essa visão de empreender. E aí, a gente começou ali num pedaço da chácara de um tio meu. Sou grata, assim, por todo mundo que passou. Comecei com uma outra pessoa também. Hoje ele tem uma empresa de energia fotovoltaica. Então, nós começamos juntos. Foi importantíssimo isso. Porque a gente vivia o mesmo momento de vida, nesse sentido. Então, assim, eu abaixava Almejavam a mesma coisa. Exatamente. E eu abaixava um pouquinho minha régua e ele subia. Daí, ele abaixava dele e eu subia. Então, a gente se apoiou muito nesse começo, sabe? Legal. Então, foi muito importante ter alguém também. Uhum. Às vezes, essa pessoa não é sócio, né? Mas é importante ter nesse início alguém que te impulsiona, porque a gente desacredita da gente, sabe? A gente se sente meio rejeitado pelo mercado, por mais que eu tenha tido 2 sims que foram cruciais, né, que eram os meus 2 antigos empregos, mas ainda assim você recebe muito não. Ainda mais mulher, né? Exato, e eu vou te falar outra coisa, por incrível que pareça, até em Araçatuba eu recebi muito não, assim, sabe? De construtoras daqui. E aí eu acabei ganhando muito espaço hoje em outros lugares. A gente, por exemplo, atendeu obra em Santa Catarina, Vargeão, que é próximo a Chapecó. A gente tem uma obra em andamento que nós atendemos o controle tecnológico em Nazareno, que é próximo a BH. Então, assim, a gente viajou o Brasil, né? A gente chama Gamatec hashtag sem fronteiras. Legal. Então, é bem, bem bacana esse movimento. Mas aqui em Araçatuba foi mais difícil isso. De todo modo, foi uma linha disruptiva quando a gente dá o primeiro passo. E aí você fala, cara, eu dou conta do negócio. Só que aí, nesse momento, você precisa de gente, de braço, pra te ajudar. Uhum. E até falando assim, a gente perdeu o time em um desses momentos. Porque nem tudo são só flores. Né? Então a gente perdeu o time, nós crescemos muito o Gamatec, num momento que foi inclusive na época da pandemia. Então a gente, assim, graças a Deus, a construção civil não sofreu com isso, porque a gente viu muitos outros lugares fecharem portas. Isso é triste, né, para quem empreende. Você vê a situação do seu colega ali, muito pior que a sua. Sim. Então, para nós foi diferente. A curva do país inteiro caindo e a da construção subindo. Então a gente atendeu Volta Redonda no Rio de Janeiro, nós atendemos Resende. Só que por algum movimento do mercado, a mão de obra estava bem, bem desqualificada, bem ruim, assim, coisas básicas, sabe? Isso é uma coisa que eu falo muito pro pessoal que nos acompanha, a questão da qualidade da mão de obra. Infelizmente, até o contexto da região, temos algo que é cultural, né? Mas temos uma mão de obra que talvez eu veja ela em 2 situações. Uma é a mão de obra que não é qualificada e a outra é a mão de obra que não quer se qualificar. Então, e aí a gente passa por situação com essa que você está citando. Exato. E eu acho que tem algumas premissas básicas também, né? Essa questão de horário, sabe? Coisas básicas, assim, que acaba que, né? Enfim, hoje eu posso falar, assim, com muito orgulho da equipe que eu tenho lá. Os meninos de campo são muito ponta firme. Sim. A gente não tem problema com isso, mas eu passei por um vale, um abismo, que a gente teve que rescindir contratos. Eu posso falar isso abertamente pra vocês, porque eu não acho que é vergonhoso pra uma empresa que tá em ascensão dar um passo pra trás, sabe? Reestruturar de novo, conseguir organizar, padronizar.
Porque que nem a gente... teve um dia que eu quis gravar um podcast meia-noite aqui, o Wendel que ia vir, né, Wendel? Você não falou, eu vou, Pisserato. Então, exatamente, é parceria, né, meu amigo? Se não é... Então é isso que você tá falando. Exatamente. E aí também a gente começou com o concreto. Daí começaram a surgir outras demandas. Então, de solo. Isa, você entendia tudo de solo sempre? Não, gente. Eu entrei na sala e fui estudar solo. Eu falei, bicho, eu tenho que ficar bom nisso aqui. Quem sabe fazer isso aqui melhor que eu? Vou lá e vou grudar nesse cara e eu vou saber fazer solo. Legal, esse nosso parceiro de Bauru, ele é essencial até hoje. Ele é o meu... Falo que ele é meu guru de solos. Então, se aparece uma situação mais difícil, porque como a gente atua praticamente assim no Brasil todo, os solos das regiões são diferentes. Né? E ele tá nessa área há 20 anos. Entendi. Então, eu não ligo de recorrer a quem sabe mais que eu. Eu acho que isso é importantíssimo, inclusive, né? Pra nossa área de engenharia, porque a vivência, a prática de outras pessoas vai trazer excelência pra você no que você tá fazendo. Mas aí já entra uma coisa muito pessoal sua, né? Que a gente já percebeu. Tá, além da sua simpatia, claro, mas da sua humildade, né, a ponto de, se eu não sei, eu vou pedir para alguém me ajudar. Que às vezes, para aquele que está saindo da faculdade ou que acabou de sair, né, ele fica inseguro de falar, às vezes, não sei, ou perguntar. Gente, entendeu? não é vergonha, não. É assim que se começa. Perguntem. Eu falo pro pessoal, pergunta. Que nem às vezes eu tô dando aula, o aluno fala assim, professor, eu vou fazer uma pergunta, mas eu não sei se a pergunta é uma pergunta tonta. Eu falo, cara, nenhuma pergunta é tonta. Você tem que fazer, porque pode ser que eu não saiba. E aí? E tá tudo bem, você também vai buscar a resposta. Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar junto. Exatamente. Eu sinto bastante isso na área da engenharia, assim, que tem que ser, por ser lógica, talvez, como eu não sei isso? Gente, às vezes a gente não sabe, tá tudo certo. A gente vai buscar. E eu acho que é isso que é a evolução. E aí, na próxima vez que alguém te perguntar, você vai saber. Isa, mas você é dona de um laboratório? Sim, sou. Existem as normas, que a gente tem que seguir ao pé da letra ali, mas existem práticas que são diferentes do que tá escrito ali, por mais que você siga e chegue num resultado. Então, tem maneiras de fazer acontecer. Mesmo seguindo a norma. Eu vou trazer a Isabelle de novo para falar só de normas de ensaios laboratoriais. Eu vou até anotar aqui, você vai vir para falar de normas. Você sabe que um viés assim da construção civil que é novo, vou falar, gente, 2013 e 14 saiu a 17025, não, desculpa, a 15575, que é a norma de desempenho. Juliano, isso criou um alvoroço no meio dessa área. Eu tenho lido bastante ela, viu, ultimamente. Eu tenho lido bastante ela. Que todo mundo falou, onde eu começo agora? O projetista é quem executa, depois, material? Num próximo podcast que eu trouxe a Isabelle aqui, a hora que eu vou fazer questão de mostrar para ela a norma em cima da minha mesa, a 15575, para depois ela falar para vocês. Eu tenho ela em cima da minha mesa. Wendel, já grava isso aí, que vai ser uma imagem da TV mostrar, aqui. Depois eu vou te mandar. A norma 15575 tá na minha mesa. Eu tenho lido tanto ela, Isabelle, porque ela tem 1, 2, 3, 4, por conta do próprio desempenho. Exato. Né? E por conta de situações até que a gente tem visto hoje. Eu vou falar em outro momento disso aí, porque isso aí vai entrar em patologia, que eu acho que é legal a gente falar num outro momento. Também, eu acho que patologia é uma área patologia, né, por conta, às vezes, do uso de forma errada. Exato. Porque é que nem eu falo para meus alunos, poxa, eu tô projetando uma estrada, tá? Essa estrada, ela tá projetada para suportar um tráfego de até 40 toneladas. Só que quando eu a projeto, eu já trabalho com uma margem de segurança. 50%, 20%, ela vai para 50%, 48 toneladas. Só que às vezes o cara está transitando com um caminhão de 100 toneladas. Vai chegar num determinado momento que ela vai ter a fadiga. Ela vai colapsar. Né? E aí é aquaplay, é borrachudo, é recalque de solo, enfim. Uma infinidade. Né? Exatamente, entendeu? Que a gente vai falar num outro determinado momento. E é nessa hora que o controle tecnológico ajuda, pessoal. Exato. É nessa hora. Perfeito, esse é o ponto. Perfeito. É Você esse o ponto. Por que o controle tecnológico? Exato. Vocês. Vamos usar esse exemplo do Juliano, né? Então, temos ali um projeto que diz que tem uma carga que tem que atuar
em determinado momento nessa rodovia. Perfeito. E você garante a execução daquilo ali. Mas quem garante todas as características daquele solo que está sendo aplicado ali? Porque vamos supor que está numa região do Pará. Existe isso. Poxa, Sim. a gente, né, tá lá na região do Pará. O solo de lá, ele tem outra característica física e mecânica do que um solo, por exemplo, da nossa região, que é considerado um solo bom aqui. Essa nossa região, tanto de Araçatuba quanto do estado de São Paulo, é uma região que tem um solo melhor historicamente dizendo. Então, tem porque lugares... até se a gente pegar um pouquinho aqui pra frente de Valparaíso, sentido Andradina, Três Lagoas, a gente já encontra um pouco de saibro, talvez. Talvez, Mais avermelhado, né? Exatamente. Por conta do Rio Paraná ali, né? Que daí já muda um pouco mais. Mas genuinamente, assim, a nossa Noroeste Paulista é um solo bom de trabalhar. Todo lugar? Depende. Se você for fazer uma construção com um corte muito grande ou um aterro muito grande que tem que vir de uma jazida, pode mudar isso, a característica do solo, né? A gente tá falando de coisas mais superficiais, digamos assim, né? Mais superficiais. Então, o controle tecnológico, ele vai garantir... não é porque é superficial que ela tá mencionando que não é importante, porque vai impactar no serviço dela. Muito, muito. O pessoal ainda fala assim, vocês fazem também sondagem? A gente costuma dizer, nós mexemos com a mecânica do solo. Embora o CBR, que é o Índice de Suporte Califórnia, né? Que a gente transfere ali pra parte inglês dele, a brasileira, ele pra Índice de Suporte Califórnia, ele vai te dar o suporte daquele solo. Então, ele não te dá uma característica no sentido de tem água, não tem água, isso não. Ele te dá uma umidade boa. Gente, vamos pensar assim, ó, pra ficar fácil. A receita de bolo da avó. Né? A gente vai. O solo é nossa farinha. Fantástico, vamos lá. fantástico. E aí tem um determinado momento ali. Se você coloca muita água, o negócio vai ficar... Então, subjetivamente, a gente sabe que tem uma umidade ótima, né? Que é uma quantidade de água legal para amassar aquela... né? Para ficar bom aquele bolo, para crescer aquilo, para né? ter o desempenho. Então, o solo é exatamente isso. Quando a gente fala assim, é a umidade ótima de um solo. Nada mais é do que a quantidade de água que a gente precisa colocar naquele solo, caminhão-pipa, para que ele tenha o melhor desempenho dele, a melhor trabalhabilidade. Né? Por que motivo? Porque o solo em estado seco, ele não tem essa liga, digamos assim, né? Um com o outro. E aí, você molha ele vai fazer essa liga e também vai todos os vazios dele não vão existir mais. Então, ali, nesse momento, você garante que ele tem uma coesão total de um grão com o outro, né? Na granulometria. Enfim, daí você descobre, então, o seu grau de compactação dessa rodovia, dessa estrada que a gente está fazendo ali. Cara, dá pra entender que, assim, por trás de um laboratório de controle tecnológico tem um responsável técnico que assina aquele ensaio que está sendo executado. E aí você tem também o cara que é projetista. Tem também o cara que está executando a obra. No caso é você? No caso sou eu. No caso é a Isabela. E aí vamos lá. Esses 3 profissionais estão assinando e atestando uma coisa ali. Você não tá sozinho nessa. Então, eu costumo dizer que o controle tecnológico é um acalanto, assim, sabe? É um remédio de calmaria pra quem deita a cabeça no travesseiro e fala, cara, aquele concreto que eu usei tá bom. E pra gente que tá ali também por trás dos bastidores, analisando junto com você, né, ter esse compromisso de te dar o resultado fiel do que tá ali, né, conduzir toda a equipe técnica para que faça da melhor maneira e desempenho para que a gente tenha um resultado. Cara, eu não sei, eu acho isso assim fantástico. Eu não sei por que o pessoal não pede controle tecnológico, porque não é custo. E se for colocar no orçamento, Juliano, isso dá 1% da obra, né? E às vezes até menos, tá? Mas aí, Isabelle, sabe, eu acho que você foi ímpar na sua colocação e realmente, quando você fala em custo. Por que eu falo isso? Porque, primeiro que eu costumo usar, o Wendel sabe, né? Eu uso alguns termos, um que eu tenho usado muito ultimamente, é o termo se prostituir no tocante a precificar projeto. Virou uma coisa assim... Cara, nego vendendo projetinho como se fosse esfirra, né? Se você, dependendo de onde você for em Birigui comer uma esfirra, é mais caro a esfirra do que 1 metro quadrado de projeto. Não tenho dúvida, viu? Tá? Então, assim, aí, se eu, como engenheiro civil ou arquiteto, não tiver um embasamento, ouvi essa, Wendel, não tiver um embasamento técnico para mostrar para o meu cliente que eu preciso. Claro que em determinadas construções, imagina, eu vou pegar um projeto de uma casa de 500 metros quadrados, por exemplo, num terreno de 1.000 metros quadrados. Eu não vou gastar R$2.000 para fazer um estudo de sondagem do solo para saber as características para eu ter um projeto estrutural melhor.
Pelo amor de Deus. Exatamente, você Isso aí inclusive elimina custo de projetos, Exatamente, se tiver entendeu? uma base, Então, né? aonde que eu entro? No sentido de o engenheiro, o arquiteto ter embasamento técnico, para hora que ele está discutindo uma situação com o cliente, ele mostrar a importância disso e quanto isso vai economizar lá na frente. Que é aquela tal história, quando a gente fala, por exemplo, instalações elétricas prediais, NBR 5410. Toda tomada deve ser aterrada. Ponto. O cara não aterra toda a tomada. Por quê? É uma perna mais de fio que ele acha que ele tem que passar, que ele vai gastar. Então o cara fala, não aterra a tomada. Ainda a norma 5410, ela te possibilita o quê? Que você passe uma linha só de aterramento e seccione a mesma na descida para as tomadas. Então, até isso a norma te ajuda. Então, assim, eu acho que falta aí a questão cultural, né, do profissional virar e falar assim, vamos fazer da maneira certa. Entendeu? É isso que eu acho que falta. Também. Eu acho que os engenheiros não podem se sentir intimidados, né? E tem que fazer o inverso disso. Exatamente. Mostrar para o cliente a importância de seguir um controle tecnológico. Porque hoje o que eu sinto é assim, as construtoras, elas fazem controle tecnológico, ainda brigam muito por preço, mas aí já é uma questão mais comercial. Só que eles não entendem na raiz a necessidade do controle tecnológico ali, né? O que Sim. isso vai realmente ajudar. A gente já teve caso de concreto não atingir resistência e o cliente ter que refazer toda uma laje, né? Reforçar toda uma laje. Você imagina que loucura. E aí, exatamente. E aí você imagina se não tivesse controle tecnológico, alguém morando lá e uma sobrecarga num apartamento depois. Porque assim, a sobrecarga nem precisa ser tão grande quando o concreto não atinge a resistência. Não. E a gente sabe que o coeficiente de cagaço não vai garantir aquilo ali se não atingir o mínimo de resistência. Então já tivemos casos assim, sabe? Hoje em dia menos. Eu acho Então, que mas a concreteira hoje, ela já não trabalha com uma margem de segurança para não ter esse tipo de problema? Eles trabalham, Juliano, trabalham sim. A gente até atende também concreteiras, mas o que eu vejo é que o equipamento mão de obra humana pode errar. Sim. E essa falha pode ser crucial em um caminhão de concreto. E esse caminhão pode ser crucial dependendo da peça onde ele por exemplo, injetado esse concreto. Então, a gente não tem uma prova de falhas, né, dentro das concreteiras. Então, não tem uns equipamentos tão automatizados que possibilitem não ter falha. Então, Entendi. às vezes acontece. Muito pouco, tá? É muito pouco. Hoje, assim, não tô falando o nome de clientes, né? Porque a gente precisa ser imparcial e ter essa confiabilidade no que a gente passa. Mas hoje a gente vê, dificilmente, você tem uma resistência muito baixa que não atinja depois de uma idade com 63 dias, que seria o ideal. Porque assim, pessoal, para concreto agora, a norma que rege a moldagem do concreto é a 5738, né? E a que faz a ruptura, a compressão do corpo de prova é a 5739. E aí todo mundo fala assim, Isa, com quantas idades a gente rompe? Eu não sei se vocês sabem, é uma curiosidade isso, mas os 7, 14, 28 dias e 63 dias não tem nada a ver com curva de crescimento do concreto. O concreto ele vai crescer pro resto da vida útil dele, né? Mas a gente fala isso... E as pessoas não acreditam que ele trabalha também a vida toda. Exatamente. Eu assisti uma palestra aqui em Araçatuba do Manuel Botelho, que escreveu aquele livro Concreto Armado Eu Te Amo. E foi com ele, com esse mestre. Hoje até nós fizemos, eu tive uma reunião hoje e aí o pessoal fez uma brincadeira em relação ao Botelho por causa desse livro, Concreto Armado Eu Te Amo. Não vamos comentar, mas enfim. Isso, exatamente. Quando eu fiz esse curso com ele, ele realmente falou sobre as idades do concreto. Eu nem atuava nessa área de controle tecnológico, tá? Eu tava na construtora nesse período. E aí eu falei, deve ser alguma coisa por conta da curva de crescimento. Tudo na engenharia, lógico. Eu achei que fosse. Ele falou, não, gente, não é. Porque se você concreta um negócio na segunda, você vai romper na outra segunda e assim vai. Você não vai cair num dia. Eu falei, não. Mentira, então é isso, gente. Não tem nada assim demais. Aqui, pra você ter uma ideia, Isa, no bloco C, que foi o último bloco de salas de aula, tava numa crescente, numa vertente de entregar a obra tão grande que aqui os rompimentos foram 3, 7, 14, 21 e 28. Porque tinha dia que no quarto dia eu tinha que estar concretando a próxima laje. Sabe? Sim. Então, assim, é aquilo que eu volto, né, falando sobre a concreteira.
Dependendo do tipo de concreto que eu estou trabalhando, porque assim, gente, o concreto ele vai chegar na sua resistência máxima aos 28, dependendo do cimento, tá? Então, assim, eu precisava, às vezes, chegar à resistência dos 28 com 3 dias. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, de novo, é aquela questão do investimento. O cara quer pegar a mesma escora que ele está usando, não foi o caso aqui, porque aqui era tempo. Mas, às vezes, o cara quer usar, depois de 3 dias, a mesma escora que está na laje de baixo, jogar para a laje de cima. Aí, ela não está completamente consolidada, tende a uma flambagem. Exato. A uma flecha. E aí, você tá entendendo? Então, assim, eu particularmente, tá? Que nem tem um amigo meu que tá fazendo uma construção relativamente grande, é a casa dele, é o sonho dele e tal, não sei o quê. Falei, cara, pelo amor de Deus, o concreto, quando você for fechar, exija o controle da concreteira, porque a concreteira ela tem que ter isso. Sim. Se você vai contratar uma empresa, aí já é problema seu. Mas pede para a concreteira o controle para a gente... A gente atende concreteira. Eles são clientes nossos. Algumas das concreteiras daqui de Araçatuba são clientes. Então, assim, eles também se preocupam com isso, né? Justamente pelo fator humano que eu te falei que existe. Então, cara, né? E até aconteceu com a gente uma história legal. Nós fizemos controle tecnológico do começo ao fim do Parque Aqualinda de Andradina. Então, legal, desde o solo até o asfalto que eles utilizaram, a entrada ali da Rondon. Então, nós que realizamos, né? Todo o controle tecnológico. E aí, o que aconteceu? A gente rompia os corpos de prova da concreteira, que fornecia o concreto para eles, e o nosso laboratório era montado lá dentro mesmo, da obra. E aí chegou um momento que a gente via uns rompimentos, assim, altíssimos, sabe? Não vou citar o nome, né, das concreteiras e tal. A gente via uns rompimentos e davam uns resultados muito absurdos, assim, fora do que precisava dar. Então, muito além, né? Do concreto. Do concreto. E aí, eu liguei pra ele, primeiro pedi a autorização pro engenheiro que tava tocando a obra, né, que era pro qual o Gamatec trabalhava. Falei, eu posso entrar em contato com essa concreteira, porque eu acho que a gente pode agregar pra eles no sentido de diminuir custo, fazer uma consultoria. Ele falou, não, pode, fica à vontade. E aí porque assim, né, eu precisava deixar claro que a gente não tinha, que nós estávamos sendo imparciais, tanto pro pessoal que era o meu cliente, quanto pra concreteira. Não poderia, né, ter esse jogo. Mas eu vi ali uma possibilidade de ajudar no traço deles. Porque isso era algo, assim, que ia lá na lua. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa errada. O concreto de vocês não precisa ser assim, né? Não precisa ter essa resistência tão alta, né? Então, a gente prestou uma consultoria ali, nós conseguimos diminuir 15% em um ano do valor que eles de aquisição de cimento deles, sabe? Só que daí a gente também estudou alguns tipos de cimento, que foi o que você falou, né? Depende muito do tipo de cimento. Então, nós estudamos e, assim, por mais que você pagasse um pouquinho mais caro nesse, mas você consumia menos dele. Então, valeu muito a pena, assim. Então, até esse trabalho de consultoria é legal, né? A gente acaba entrando. Eu não consigo ver uma dor e não falar pro cara. O cara também é empresário, tá ali no front, e uma hora né? ele pode fazer a mesma por você, né? Exatamente. E eu acho que isso faz sentido. E hoje, assim, como Gamatec, você atende que tipo de empresa e quais tipos de ensaio? Nosso carro-chefe ainda é concreto, né? Só que a gente tá, assim, numa frente frenética também na parte de solo. Nossos clientes hoje, já foi muito a habitação, Minha Casa Minha Vida. É um mercado um pouco mais sofrido pro controle tecnológico, né? Mas hoje a gente atende muito empresas que fazem indústrias, né? A Nestlé, que fazem Nestlé, que fazem AMG, que fazem Mosaic. Geralmente não faz do começo, assim, a obra, mas uma ampliação. Então, a gente tá bem voltado para esse nicho de área industrial. É bem bacana, assim, trabalhar com esse pessoal dentro da indústria, sabe? O Minha Casa Minha Vida a gente ainda atende grandes construtoras. Hoje você tem quantos funcionários? Hoje nós somos em 15 funcionários. Tá, e você atende no total. Hoje quantas obras em que locais? Vamos lá. A gente tem obra em Nazareno, Minas Gerais, né? Que pra gente é Cajati, que fica bem próximo de Registro, ali quase divisa com Curitiba, mas ainda é estado de São Paulo. Nós atendemos, a gente tem uma sede em São Paulo, isso também é novo, esse ano que a gente constituiu essa sede lá, para atender o pessoal de lá, né, construtoras de lá. Lá em São Paulo a gente atende umas 5 construtoras diferentes, dentre elas uma das maiores, assim,
né, que a gente atende em São Paulo. Ai, Juliano, tem gente, hein? Aqui em Araçatuba a gente também atende pelo menos 5. Concreteiras são clientes nossos, a maioria das maiores daqui de Araçatuba também são. Então o Gamatec tomou um corpo legal, assim, nesse aspecto, sabe? E essa questão de mudar o olhar do mercado foi por trabalhar dentro de indústria. Eu falei, cara, isso aqui é muito melhor. Sim. Até no aspecto comercial, cultural. Uhum. O pessoal que trabalha dentro de indústria, por mais que seja da construção civil, a cultura é outra. Entendi. Desde de engenheiro à mão de obra, sabe? É algo bem... E a parte laboratorial sua é toda hoje em Araçatuba. A gente faz uma parte dela também em São Paulo, né? Então, em Araçatuba a gente atende tudo, porque aqui é a matriz onde surgiu tudo. Então, os ensaios que nós temos hoje é concreto. Uhum. Então, desde a retirada do slump até o rompimento da compressão, dificilmente o pessoal pede diametral, mas nós fazemos, né, módulo de elasticidade. A gente realiza também esses ensaios. Para a área de solo são os básicos. O pessoal desconhece um pouco essa questão de ensaio de solo, mas ele é tão importante quanto o do concreto, porque é a base ali, né? Depois a gente acaba vendo patologias de rachadura, fissura, e isso conta, gente. Parece besteira, mas recalque de solo é erro de execução. É falta de controle tecnológico, né? É falta do básico ali, do arroz com feijão. Então, contratem ensaio de solo. E não tô nem vendendo meu peixe, é pra você dormir tranquilo mesmo. Água você faz? Ensaio de água, não. Você já pensou em fazer? Sabe que eu conheci recentemente o dono de um laboratório que faz, né, ensaio de águas, assim, é algo que eu acho muito bacana, mas eu não pensei ainda nisso porque dentro do meu escopo de serviços eu tenho também a consultoria, então eu presto consultoria para os laboratórios que fazem exatamente o que o Gamatec faz, não aqui em Araçatuba, né, daí eu presto, por exemplo, Belo Horizonte, laboratórios de São Paulo, Sorocaba, eles falam Sorocaba é o interior de São Paulo, eu falo, gente, vocês não conhecem que é interior de São Paulo, calma aí, mas presto então essas consultorias para os laboratórios, e hoje assim, o Gamatec tá crescendo muito, assim, né? E esse hashtag Sem Fronteira, ele é muito real, porque a gente recebe proposta para ir para Goiás. Então, você fala, gente, e aí? Então, eu preciso de mais braço na equipe para conseguir sentir essa solidez para dar um passo a mais. Porque foi quando aconteceu o problema que eu te falei de ter que voltar, regredir, porque a gente pegou muita obra, a gente estava com um corpo muito grande, a gente chegou a tocar, assim, com laboratórios montados dentro de canteiro, 23 obras simultâneas. Então, isso me deu muita dor de cabeça. Eu falei, não quero essa imagem pro Gamatec. Porque aí, eu tô falando de controle de qualidade. Como é que eu não presto um serviço de qualidade pro meu cliente? Então, você tá dando tiro no pé, né? Exatamente. Você vende algo e não entrega. Exato. E que não é vergonha falar isso. A gente tira aprendizado de cada etapa que a gente passa na vida, sabe? E essa foi uma delas. Falei, então, eu quero crescer com consistência. Embora eu saiba que todo crescimento gera ali um alvoroço. Mas que seja de uma forma diferente, ou pelo menos minha cabeça mais madura do que na época. Entendeu? Então, assim, hoje eu penso em água, eu acho legal. Eu tô começando a namorar. Sabe aquela paixão, assim? Nasce, daí você fica por um tempo antes de casar mesmo. É isso. Aço também, a gente não faz ainda. Geralmente, quando tem essas solicitações, a gente acaba terceirizando. Isso é algo que pode ser feito até perante a 17025. Tá. A 17025, pessoal, é uma norma de requisito para laboratório de calibração e ensaio. Então, recentemente também o Gamatec foi recomendado pelo Inmetro. Então, para ter essa recomendação, a gente faz todo um trabalho de implantação dessa norma, que inclusive demorou bastante. E o Inmetro fez uma avaliação presencial. Nossa, eles ficaram 4 dias dentro do laboratório, assim, vendo tudo, sabe? Até a cor da lâmpada. Coisas assim que você fala, gente, olha, tomara que ele não me ouça. Mas o nosso avaliador, gente finíssima, é um cara, assim, genuíno. Ele trouxe o ensaio de proficiência para o Brasil, que é um ensaio de comparação de resultados de laboratório, né? Ele que trouxe isso, assim, ele é um cara ímpar. Mas ele usou o banheiro do Gamatec. E aí, a gente... Nosso banheiro, gente, não, ele é bem, bem bonitinho, assim. A gente avisou, meninos, deixa tudo certo, hein? Vai ter, né? O avaliador vai estar aí. Mas uma coisa que a gente não se atentou, e eu realmente não me atentei, era a questão de ter na privada ali a tampa e aquela almofadinha pra sentar, sabe? Gente, ele me questionou sobre isso. Eu falei, seu João, fica tranquilo que na próxima, quando o senhor voltar, vai estar aqui. A gente realmente comprou, né? Mas sabe coisas assim que no dia a dia você não prestou atenção. As meninas também nunca falaram, os meninos também não. Então, assim, tava tudo certo. E ele falou disso, pra vocês terem uma noção de quão complexa é uma avaliação do Inmetro. E ele falou numa boa, tá? Não foi nada assim. Bom. Mas é uma avaliação bem criteriosa. E eu tenho orgulho disso. Nessa hora, assim, a gente tem que se orgulhar também, né? De ter passado por esse processo. Porque, historicamente, o Gamatec é o primeiro laboratório com acreditação do Inmetro em Araçatuba. Então, isso vai ser um marco, né? Fundação Vanzolini.
Fundação Vanzolini. Tipo uma Fundação Vanzolini de concreto aqui em Araçatuba. É tipo isso. E nesse caso do Gamatec, da norma, né, da 17025, a gente não pode ter uma certificação, por exemplo, para uma fundação como a Vanzolini. A gente não pode ter por um Bureau Veritas. Quem faz a nossa avaliação é só o Inmetro. Legal. Não existe outro organismo que possa avaliar o Gamatec. Que bom. Então, enquanto perdurar, são eles. E pra gente finalizar, o que você, como engenheira civil, como uma expert em ensaios laboratoriais, deixaria de dica para aquele que está nos acompanhando, que vai sair da faculdade ou que já saiu, propor, não digo propor, mas assim, a importância de dependendo do tamanho da obra, o acompanhamento laboratorial. Gente, por norma, gente, como engenheiros, né, vocês que vão sair com essa formação de engenharia, nós temos que garantir um período ali de durabilidade daquela obra, certo? Não à toa que veio a 15575 para gerenciar esse desempenho todo de uma construção civil. Mas o que eu acho, talvez a gente deixe uma lacuna aí um pouco maior para os peritos, né? Mas o que eu acho é o seguinte: o controle tecnológico, ele te traz uma sensibilidade sobre a obra, sobre o que você sobre a sua atuação dentro da obra como engenheiro de execução, por exemplo, porque geralmente quem se forma em engenharia sempre vai para esse viés de execução, né, ou até mesmo de projeto. Projetistas pedem muito pra gente ensaios, até antes mesmo de terminar e concluir o projeto, por exemplo, o módulo de elasticidade daquele concreto, que é algo que ele sabe como ele vai trabalhar ali, até por condições climáticas, etc e tal. Então faz todo sentido desde esse período aí de projeto, né, e na execução, Juliano, é uma garantia tão grande que você tem de colocar a cabeça no travesseiro, que eu acho que esse 1%, que é o que a gente geralmente fala que custa o controle tecnológico numa obra, não faz sentido não ter, sabe? Não fechar. É barato, né? É barato, perto do montante como um todo. Exatamente. E assim, pessoal, saibam solicitar esses ensaios. Então, existe sim ensaio de solo, existe o ensaio de concreto, que o pessoal só fala de controle tecnológico, todo mundo vai para a área de concreto. Mas o solo é tão importante quanto a sua base é o solo. E é dali que vem os recalques. Se você não tiver um bom grau de compactação, a primeira chuva que der lava e leva esse solo embora. E essa estrutura vai ficar ali, porque a compressão de uma estaca, ela também é axial, não é só, né? Enfim, aí já entra nessa área mais técnica. Mas é pura realidade que você está falando. Exato. E aí você vê fissura antes do tempo, né? Não que não vá pelas condições climáticas fissurar, mas aí não é por patologias nesse sentido, né? Então, acho que dormir com a cabeça no travesseiro e tranquilo, assim, é impagável. Não custa 1% do orçamento. Pessoal, então hoje aqui recebemos Isabelle Gama, da Gamatec, tá? É um laboratório de ensaios para a construção civil. Quem quiser e tiver oportunidade, procure, vascule Gamatec em Araçatuba. unisalesiano.com.br. Procurem os nossos cursos de arquitetura, engenharia, sociais, humanas. E quem tiver a curiosidade, entre em contato com a gente, venha nos conhecer, que vocês não vão se arrepender. Isabelle, foi um prazer tremendo. Você é uma simpatia, uma pessoa extremamente inteligente. Foi um prazer ter aqui você conosco. Quero te agradecer mais uma vez por ter aberto a sua agenda para nós. Eu sei da sua correria, eu sei da sua vida, você para lá e para cá, enfim, mas já vou deixar aqui um spoiler. Isabelle vai voltar, tá? Para falar sobre a ISO 9000, falar sobre normas, tá? Eu vou combinar com ela. Então, Isabelle, muito obrigado, tá? E as portas aí para você estão abertas quando você precisar da gente, conte com a gente, tá? O que a gente puder ajudar, nós do Unisalesiano das Coordenações de Engenharia e Arquitetura estamos à disposição. Juliano, obrigada. Imagina. Foi fácil também ter essa conversa com você, a condução foi gostosa aqui, é legal estar com alguém que a gente também admira, então isso é muito, um prazer. Muito bacana. Obrigada. Obrigado, gente, um abraço, até mais, tchau, tchau.